Salve, salve família! Beleza? Estamos começando mais um episódio do Quebra-Cabeça Podcast. Pra quem acompanha a gente, galera, a gente ficou um tempo sem gravar, né, Rudinha? Aí, isso aí. Essas festas de final de ano aí. Férias, né? Férias, ninguém de ferro, né? Recesso, né? Recesso. Isso me lembrou uma história muito importante, só pra ser rápido, né? Mas às vezes no aeroporto a gente... Sabe aquele lugar onde é detector de metal? As pessoas dizem que volta e meia toca sozinho, né? Começa a disparar sozinho, ninguém entende, né? Mas é por causa disso, né? Porque ninguém é de ferro. Mano do céu. Começamos muito bem. Começar bem o ano. Demais. Maravilha. Mas é isso, a gente ficou um tempo sem gravar aí, né? Por conta dessas festas de final de ano. Mas estamos voltando com tudo, muita novidade, né? Esse ano vai ser... Começar com o pé direito. Maravilha. Inclusive, feliz ano novo aí pra todo mundo que acompanha a gente aí, beleza? Hoje a gente tá recebendo aqui a Mirella e a Mari. Faltou a guerra. Você desistiu da guerra? Não, vamos com calma. Dos patrocinadores, manda aí. Vamos lá, já deixa eu só terminar de fazer as apresentes. Vamos lá. Mirella, Cris na Gávea. pra quem conhece a gente sabe, né, que ela é minha esposa, e pra quem né, não agora conhece? posso dizer assim. E pra quem não conhece? Pra quem não conhece, também. Também. E a Mari, que é a futura a prometida, né, fazer. Prometidíssima. Do Arruda, né? Hoje estamos com as famigeradas donas encrencas. Né? Dona Onça, Dona né? Onça. As Belzona. Quem monta, né? Quem Então, fala, né? hoje, tomar cuidado aí, né? General e capitão. É isso aí. Bom, então, sobre os nossos patrocinadores, o agradecimento, né, pela Isa Lanches, que proporcionou, falei certo? Falei. Proporcionou esta porção maravilhosa pra gente de torresmo. Que já tá meio comida. Quase não durou. Importante, Quase tá? não durou pro podcast. Já O Du comemos tinha pra caramba. razão. E o Rincão também ajudando a gente com a cerveja de sempre aí, beleza? É isso aí, né, mano? E quem quiser patrocinar a gente aí, acredita no nosso sonho, vambora. Entre em contato com a gente. Vai que vai dar certo, Maravilha. beleza? Estamos dentro do padrão. É isso aí, Bora. por favor. Se apresentem, garotas. Vai. Eu sou a Mariane, tenho 25 anos, sou fisioterapeuta. Eu trabalho com a fisioterapia propriamente dita, né? E com o Pilates, que é um método que a gente usa bastante dentro da fisio. A maioria do pessoal aí já conhece, né? Já se fala bastante hoje em dia sobre isso. E o meu plus é ser namorada, né? É plus é menos. Ponto mais importante, né? Fica no ar. E é isso. É isso. Eu sou a Mirella, tenho 24 anos, sou esposa do Peterson, psicóloga, cantora, eu sou cantora. Eu sou psicóloga, me formei já em 2016. Hoje eu trabalho no hospital lá em São Paulo, né? Eu tô me especializando, terminando minha especialização para me tornar uma psicóloga especialista em UTI. Então, essa é a minha área que eu desejo continuar trabalhando, né? Dentro do hospital. E eu canto em casamento, canto inclusive com o Peterson, né? A gente tem um grupo de música, né? Meu cunhado também toca, enfim. Acho que de mais importante é isso. Vamos começar com Bora. as... Mariane, explique por quem está nos assistindo e não conhece, o que é o Pilates? O Pilates é um método, né, que a gente trabalha dentro da fisioterapia. Quem criou ele foi, né, que acabou dando o nome também, foi o Joseph Pilates. E isso foi já na época ali da guerra, onde o Joseph Pilates ele tentava curar as pessoas, né, que tinham ferimentos de bala, enfim, as mais diversas mutilações, né? Ele tentava criar aplicando esse método que era dele. Surgiu ali na cabeça dele, né? Na época não tinham tantos estudos, né? Igual tem hoje em dia, que tem estudos sobre tudo. E ele foi aplicando o método que ele usava já para a vida dele, né? Que ele aplicava para ele. Tem histórias, né? Nos livros diz que ele foi uma criança com muitos problemas, né? Respiratórios, ele era muito magrinho, então ele foi tentando se fortalecer ali das formas que ele tinha na casa dele, com coisas básicas. E aí, quando ele começou a trabalhar, né? Tentar recuperar esse pessoal que estava machucado, enfim, das mutilações que eu citei, ele fez isso dentro de um hospital e ele começou a usar os recursos que ele tinha lá. Então, ele usava, por exemplo... a cama hospitalar, e aí ele usava as próprias molas da cama
para trabalhar força, para trabalhar alongamento. No entanto, que os equipamentos, né, que são 4, que a gente usa dentro do Pilates, que são os clássicos, na verdade, que aí foram agregando mais coisas, né, foram mexendo, mas são 4 equipamentos base, eles são como se fosse uma reprodução mesmo do que ele utilizava. Então, nós temos, por exemplo, o Reformer, que é o pessoal que conhece aí, que vai saber qual é, ele parece uma caminha, né? E a gente trabalha com molas. Então, é como se fosse a reprodução da cama que ele utilizava para reabilitar esses pacientes dele na época, né? Que não se dava esse nome. Aí, por exemplo, ele usava uma poltrona também com molas, com a mesma finalidade. Aí nós temos um aparelho que se chama chair, né? A cadeira mesmo, propriamente dita. Correto. E aí, mais 2, né? O Cadillac e o Barrel, né? Que nós falamos, que era um barril mesmo. E aí, mantiveram esses 4 equipamentos. E aí, a gente trabalha hoje em dia da mesma forma. Busca, né? No máximo que a gente consegue trabalhar da mesma forma que ele. É claro que não temos tanta riqueza em conhecimento, porque ele levou aquilo na época como uma filosofia de vida mesmo, né? Ele vivia aquilo, e a gente chega a dizer que ele era um homem à frente de seu tempo, porque ele não tinha base, mas tudo que ele passava, a gente consegue ter embasamento científico hoje em dia que dá super certo. Então, ele foi assim... Ele pensava o Freud da psicologia. Exatamente, à frente de seu tempo, totalmente. No entanto, que a gente continua usando o método dele, que carrega o nome dele. Na verdade, depende muito da vertente do instrutor, né? Porque tem um pessoal que trabalha com Pilates clássico, que é bem fidedigno mesmo. Tem alguns vídeos, inclusive, na internet, que, nossa, são muito interessantes dele conduzindo os alunos, né? Os pacientes ali, a pessoa que estava ali com ele, que ele estava reabilitando. E, assim, é um negócio muito bonito de ver, sabe? E... tem também os princípios, né? E a gente consegue ver muita necessidade de aplicar esses princípios na reabilitação no geral. Eu vejo muito isso, sabe? Na minha experiência de trabalho, tanto na fisioterapia com a reabilitação de idosos, que eu trabalho bastante também, e em todas as outras. Em qualquer público que você for ter ali com a reabilitação, você vai ver que é necessário mesmo trabalhar esses princípios que ele citava, sabe? Que até a gente acaba estudando também. Respiração, fluidez de movimento, controle, base, né? Que é o powerhouse que a gente fala, né? Que é o força de abdômen, né? Falando mais a grosso modo. E a gente vê estabilidade. Então, é uma coisa assim surreal. Pode ser que eu fale muito disso porque é o que eu gosto, é o que eu vivencio, mas assim, para quem trabalha com isso, é maravilhoso de ver no dia a dia mesmo, sabe? Quem trabalha com Pilates não consegue andar na rua, ver um movimento, uma criança, por exemplo, se desenvolvendo e não pensar nesses princípios que ele deixou pra gente, sabe? Mas então o Pilates, ele não é assim, ele é pra todo mundo, o Pilates. É pra todo mundo. Não é só pra velho? Eu achei que era só pra Não, não é. Na verdade, tem muita coisa que a gente tem que desmistificar ainda, né? Tanto sobre a físio, quanto sobre o Pilates. Na verdade, não. O Pilates, ele é tão maravilhoso, né? Que eu sempre vou falar isso, né? Não tem jeito, sou suspeita. Mas ele é tão maravilhoso que ele consegue contemplar todos os públicos. E é isso que é muito legal. Sim. A gente consegue adaptar tudo, sabe? A gente consegue adaptar o exercício para qualquer público que seja, com qualquer dificuldade, com qualquer restrição, qualquer limitação que tem. Até porque a gente trabalha muito com esse público, né? Que tem certas limitações. Então, assim, a gente chega a atender desde criança... até adolescente, jovem, adulto e idoso. Todos podem se beneficiar. É uma prática que eu acredito que todo mundo deveria passar, sabe, em algum momento da vida, Sim. porque traz muita qualidade de vida. E o Pilates... aliado com outras técnicas, né, vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa muito legal. Então, por exemplo, o pessoal fala, mas é só alongamento, né? A gente fala isso, né? Que a gente tem um ranço de ouvir que o Pilates é só alongamento. Aí a gente fala assim, então vamos agendar uma aula experimental, aí a gente mostra e tal. Ideia, a pessoa ela sai chocada, entendeu? Caramba. Porque a gente consegue trabalhar força, alongamento, mobilidade e... Por exemplo, eu posso te falar que, às vezes, é muito mais fácil, mais simples da pessoa ter força
para levantar determinado objeto do que ela ter um alongamento para fazer um movimento simples, que é, por exemplo, sentado alcançar a ponta do pé. É verdade. Entendeu? Falou uma coisa muito legal da questão da cabeça refletindo no corpo, né? Como que... pergunta pra mim também. Como que, por exemplo, você consegue identificar se o que a pessoa tem é mais cabeça ou mais corpo, entendeu? Tipo assim, um paciente, por exemplo. Eu acho que isso tem que ser um acompanhamento em conjunto mesmo, né? Tanto com o atendimento médico, né? Então, uma equipe multiprofissional, né? A Mari, por exemplo, fisioterapeuta. Então, essa pessoa teria que ser acompanhada completamente, né? Integralmente, né? Como a gente fala na saúde. Então, eu vejo muito isso também dentro do hospital. Assim, muitas vezes uma questão que você acha que é, tipo, física, o médico muitas vezes fala que é físico, e depois de muito tempo, isso são mais raros, assim, casos fisiológicos que, na verdade, é psicológico, né? Que tem uma resposta fisiológica, mas, na verdade, o que desenvolveu, né, a doença principal é psicológica. Então, é uma questão de muita investigação mesmo, conjunta, assim, eu vejo, pelo menos. Mas rola bastante isso? De, tipo assim, ter alguns casos, assim, de fisiológico que desencadeou por conta do... Também, né? Tem os casos que se suspeita que é fisiológico, biológico, e na verdade é psicológico, tem uma questão principal aí psicológica. Muitas vezes é uma doença física que gera, né, depois acaba desenvolvendo uma doença psicológica, né, um transtorno mental, enfim. Então, é uma linha tênue entre os dois, né? Assim, existe uma linha muito fina. E por isso que é tão importante, por exemplo, uma pessoa oncológica, uma pessoa que faz tratamento para o câncer, fazer um acompanhamento psicológico, por exemplo, porque olha o quanto de sofrimento, quantas coisas implicadas dentro disso, né? Uma coisa leva a outra, né? Exatamente, não é uma coisa simples, né? Sim. Você precisa trabalhar muitas coisas, muitas questões, porque são fantasias, são sonhos, muitas coisas envolvidas que podem ser quebradas, que podem ser rompidas, frustradas, né? Então, gera muita angústia. Então, é muito, muito ligado, assim, muito relacionado. Tem que ser blindão nessas horas. Cara, e tem um termo que eu lembro que eu aprendi na faculdade e é a parte que eu acho, assim, mais maravilhosa que eu vejo do meu trabalho. É que a gente deve enxergar o ser humano como um ser biopsicossocial. Completo. Caralho. Isso é muito legal. Soletrando a palavra. Então, significa que o indivíduo, ele tem essas milhares de vertentes, né? Então, ele tem a genética dele ali, a biologia dele. Isso. Ele tem o contexto social, ele tem a individualidade dele, ele tem a família dele. Então, personalidade dele, isso. Características próprias, valores, crenças, né? Exatamente. E trabalhar na área da saúde, eu acho que, assim, o ponto alto é ter que entender isso. De que a gente não pode projetar no paciente querer, por exemplo, no paciente do Pilates ou para o paciente que a Mi vai atender também, você não pode projetar que você vai encontrar ali por exemplo, um amigo que você vai achar muito legal, entendeu? Porque a pessoa ela vai vir com a individualidade dela e trazer para você. E você tem que aprender a lidar com ela como profissional. Não ela tem que aprender a lidar com você. Isso não existe. A gente, nós, né, somos os profissionais capacitados. Então, e assim, eles depositam muito isso, né, em nós. Sim, então, com assim, certeza. você tem que estar preparado para ter esse jogo de cintura. Distinguir, né? Separar, né? Os papéis. Tem que se Exatamente. adaptar ao paciente. É claro que ali com o passar do tempo, do cuidado, você acaba criando um vínculo que, para mim ainda, na minha função aí de fisioterapeuta, é legal. Né? Toda porque profissão, toda profissão, porque, assim, vínculo eu acredito benéfico, que talvez, não sei, posso estar falando besteira, talvez na psicologia tenha que ter um tato a mais, sabe? Talvez por conta de não misturar as coisas. Eu não. Nossa, eu posso e faço de sentar na mesa do meu paciente depois que eu acabo o atendimento domiciliar, toma um café da tarde junto. Ah, sim, exatamente. Entendeu? Existe um limite do vínculo, Exato. né? Entendi Então, o seu olhar. Eu acredito que pra mim seja mais aberto. Porque assim, eu tratei lá, fizemos os exercícios, tá tudo certo, ficaram as orientações pra casa. Ai, mas você aceita um cafezinho? Aceito. A questão é eu aceito, pessoal. A questão é depois de arregaçar a pessoa querer tomar um café. A psicóloga já tem que... Entendeu? Não né, dar uma segurada. Entendeu? Eu sempre imaginei isso. Não pode ter o ciclo afetivo, né, com o paciente. Tem que eu acho que assim,
Na verdade, o que acontece é que a gente busca evitar. Muitas vezes esse vínculo acontece, só que a gente não pode demonstrar, né? Tipo, tem que ser uma coisa muito neutra. Até porque é exatamente isso que a Mari falou, não pode ter essa coisa de amizade. Ainda mais porque, assim, se torna amizade, você começa a se preocupar com os julgamentos, e isso não pode acontecer na terapia, né? Você tem que ser o mais neutro possível, e essa relação tem que ser o mais livre possível, para a pessoa conseguir se abrir por completo e se sentir à vontade. E muitas vezes, é óbvio que é muito necessário essa neutralidade mesmo, para que ela se sinta aberta. É igual você, tipo, tem coisas que você não vai falar para sua mãe ou para seu pai, mesmo que você seja muito próximo dele. Correto. Não sente que tem essa liberdade, mas com a psicóloga você tá louco pra contar. Nossa. Senão vira uma E a terapia conversa com quando que é? amigo, né? Tipo assim. Sim. Não, desculpa, mano. Mas também... Obrigado. Essa afetividade ela não pode ser tão grande, acredito eu, porque senão muda a sua análise, né? Isso. Eu falo da afetividade mesmo em si, ela realmente não deve acontecer, né? Porque a gente está num ambiente profissional. Sim. Eu falo da afetividade no sentido que acaba entrando mais dentro do hospital mesmo. Acho que isso acaba se aproximando mais, essa questão da afetividade, porque... dentro do hospital envolve muito sofrimento, envolve muitos sentimentos intensos, né? Na UTI, então, Sim. nem se fale. Então, é muita intensidade. E você vê aquele sofrimento concreto no seu olhar. Então, assim, você sendo o mínimo humano possível, você vai sentir um pouco, vai ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? E tem alguma palavra? Isso. É isso que eu ia puxar. Eu ia puxar essa lebre, né? Porque... No hospital... Eu entendo que a minha convicção é que você controla como você reage ao que você sente, mas você não controla com o que você sente, né? Como que você faz esse controle. Exatamente. Não tem como controlar o que eu tô sentindo. Você só não pode expor. Eu controlo isso, exatamente. A minha exposição diante disso, né? Então, é muito engraçado. Vou expor um lado que muitas pessoas que passam em psicólogo, inclusive, devem pensar, nossa, é impossível. Mas sim, o psicólogo pode no cantinho chorar depois de um atendimento, sabe? Tipo, nossa, foi difícil, entendeu? Porque eu sou humana, entendeu? Quantas vezes já chegou em casa triste, né, amor? Tipo, absorve a história, né? Igual o filme lá. Mano, é foda, né? Tipo assim, e aí chega contando triste. Não milagre, contando porque não tem o sigilo, expondo, né? Uhum. Mas tipo assim, chega com peso, né? É complicado. E é um ambiente pesado. Acho que todo mundo que trabalha no hospital... Eu cheguei a conversar um pouco com a Mari sobre isso um dia aleatório, assim, e ela me falou, né, Má, que você não se identifica com esse espaço, né, de trabalho. Porque realmente é um lugar que é pesado, né? Suga as suas energias, né? E o quanto é importante a terapia para todos os profissionais lá dentro, tipo, de todas as áreas. Os médicos sofrem demais porque acabam não aceitando muitas vezes a morte, porque tem esse papel, né, de super-herói, de cura, Verdade, né? Então, é muito complexo, assim. Quem tá dentro do hospital quer a cura, né? Quer a cura, né? Que é a melhora do paciente. Muitas vezes isso não acontece. Então é muito frustrante, assim. E já aproveita para responder uma dúvida. Qual que é a diferença de você, tipo assim, atender um paciente que seja dentro de uma UTI e ele, assim, fora da UTI, assim, exercendo a psicologia, tipo de como fala? Clínica. De clínica, por exemplo. Porque num dos casos, por exemplo, na UTI, já tá no final da vida, né? Não com diferente. Com risco alto, né? É um contexto super diferente. Tem que ser uma abordagem, né? Não sei. Tem que ser blindado. Eu acho que, assim, a psicologia dentro da clínica e dentro do hospital é totalmente diferente. E a clínica a gente chama de setting, né? Que é o espaço terapêutico, né? A gente tem um espaço terapêutico, a gente tem um cantinho específico para a pessoa sentar, para deitar, para se expor. Isso pode acontecer aos poucos, não tem uma pressa, não tem um tempo limite. E muitas vezes eu não sei lá no hospital se eu vou encontrar o paciente no outro dia. É muito assim. Na UTI, né? É real. Isso. E no hospital em geral. Sim, porque verdade. Mesmo estando nas enfermarias, muitas vezes o paciente, ele tá lá na enfermaria porque alguma coisa está sendo observada. Então, pode ter uma instabilidade ali que às vezes não foi notada e acontece uma parada cardíaca por algum motivo e tchau, entendeu? Então, é muito complexo, assim. No hospital, a gente não tem um espaço fixo de atendimento.
O tempo, a gente não sabe quanto tempo eu tenho com aquele paciente. Ele pode receber alta, ele pode ir a óbito, ele pode mudar de enfermaria e outro psicólogo vai continuar atendendo ele. Então, tem muitos fatores. E aí, dentro disso, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, eu atendo no corredor, a família, eu atendo beira-leito, eu atendo sentado ali num banquinho na rua. Tipo, às vezes, tipo, o paciente saiu correndo, chorando, um familiar, e eu vou atrás dele, e é desse jeito. Não tem uma coisa fixa, não tem uma coisa certa. E eu tô ali acompanhando o máximo de tempo possível. A gente atende, tipo, de acordo com a prioridade também. Então, muitas vezes a gente vai focar em pacientes dentro do hospital geral, né? Que a gente fala, hospital geral é esses hospitais normais. Porque tem o hospital psiquiátrico também, que é só de transtornos mentais, entendeu? Então, no hospital geral, que é onde eu trabalho, a gente vai chegar com tudo. Doenças físicas, doenças psicológicas. Claro que o psicólogo vai dar foco para quem já chegou com uma coisa, né, uma questão psicológica. Então, uma tentativa de suicídio, com certeza eu vou atender aquele paciente, entendeu? Sim. E a gente vai elegendo prioridades. Então, nossa, o paciente está esperando um cateterismo, que é um exame do coração. Falando assim, simples, genérico, né? Isso. Uhum. Ele está esperando um cateterismo e, nossa, não sai esse exame de jeito nenhum e ele tem que ficar aguardando internado. É muito angustiante, porque o paciente está consciente, ele está orientado, ele está vendo tudo o que está acontecendo e ele tem que esperar. Então, isso gera muita angústia e daí, muitas vezes, o médico faz o pedido para a gente, ou alguma outra pessoa, algum outro profissional da equipe multiprofissional, e a gente vai indo. A gente vai por busca ativa também, vai atendendo, e é assim. Mas é bem diferente, é muito diferente. Agora, uma pergunta que eu tenho, eu nunca soube, ninguém soube responder essa pergunta pra mim. Como eu descubro que eu tenho um transtorno neurológico? Nossa! E é difícil. Eu acho que assim, a gente descobrir um transtorno neurológico é através do sofrimento mesmo, eu acho que é assim, dessa forma. É uma pergunta complicada porque envolve muitas questões para você tentar descobrir. Mas acho que quando você sente que, de alguma forma, você está em sofrimento, chega a sentir alguma coisa estranha diante de alguma situação, você se percebe incomodado demais, ou está te causando angústia, é importante, né, você tentar investigar o que pode ser isso. E muitas vezes a gente tem algum problema e não sabe porque não está fazendo acompanhamento. Porque pode ser normal no olhar do outro. Essa é a pergunta. Entendeu? Como assim que eu sou só um esquisito ou se realmente tem alguma coisa, né? E às vezes não tem nada de esquisito, entendeu? Às vezes você tem algumas questões que podem não incomodar ninguém, mas que te faz mal, que de alguma forma te prejudica. E é desse jeito que a gente vai entender. Então, por exemplo, um transtorno de personalidade. Muitas vezes ele pode chegar discreto, assim, tipo, você não perceber. Mas é um transtorno, tipo, transtorno borderline. Sim. De personalidade, por exemplo. É um transtorno que está bem em alta, assim, hoje em dia, assim, está sendo mais estudado. E esse transtorno, ele é um transtorno que é desenvolvido desde a infância, né, de personalidade, e ele, por exemplo, a pessoa se sente com medo de ser rejeitada, medo do abandono, ela tem pode ter alguns traços suicidas. Então, assim, são coisas que você olha e fala, pode ser que é normal, tipo, medo do abandono, a pessoa pode trazer isso pra você, tipo, um amigo, eu não consigo ficar sozinho, cara, não consigo, né, sei lá, não consigo... ficar sem um relacionamento, porque isso vem lá de trás, é o medo do abandono. E daí, tipo, isso pode parecer normal, mas às vezes, sendo melhor investigado, não, esse cara, ele pode ter um transtorno, entendeu? Sim. Mas também um ponto legal de se dizer é que não sei se você me concorda, mas eu acho que o pessoal já tá bem mais aberto, sabe? Pra essa questão mais de saúde mesmo, tanto do físico, né, dessa questão de pilates, academia, quanto em fazer terapia mesmo, cuidar da cabeça, sabe? Da saúde mental mesmo, né? Eu acho que o pessoal, aí a nossa geração, principalmente, abriu bem a cabeça para isso, né? De que é importante.
Porque a gente busca tanto, né, bem-estar, e quer viver isso, e quer viver aquilo, e faz programa, tem sonhos, enfim. Então, pra gente estar bem, a gente tem que estar se cuidando, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem aí o mal do século, né? A depressão, todos esses assuntos muito em alta, e assuntos que não se falavam antes, né? Sim, sim. A gente chega, eu acredito mesmo que a nossa geração mesmo é capaz de perceber, por exemplo, quando nós éramos crianças, pessoas ao nosso redor com problemas que hoje em dia tem nome e que naquela época a gente não sabia. Entendeu? A depressão mesmo era muito pouco falado, né? Com Até certeza. se falava, porque a gente também não é... Acho que era mais invisível, a gente né? é bem jovem também. Mas exatamente. Confundindo. Exatamente. E a estrutura toda do diagnóstico, né? Eu acredito que mudou, tá bem melhor Com estruturada. certeza. Então o pessoal tá mais atento para isso. Eu acho muito legal. Não, e é muito louco também de ver, assim, como estão interligadas essas coisas, né? Porque quantas pessoas a gente vê que curam até... Não digo curar, né? Mas, assim, que melhoram nesse aspecto de cabeça com o corpo, né? Por exemplo, autoestima, esse lance, né? Tá tudo ligado. Tudo ligado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que muita gente hoje, tipo... eu concordo com o que a Mari disse, mas eu ainda acho que as pessoas focam mais na saúde física, e nem na saúde, mas na estética. Estética, verdade. Né? Estética. Academia, eu quero ter o corpo perfeito. E eu acho que sim, é importante, colabora com o psíquico, igual você falou. Saúde mental tá muito relacionada a isso também, autoestima. Sim. Com certeza, autoimagem, como a pessoa se enxerga faz toda a diferença. Mas muitas vezes a pessoa tá intacta ali, tá perfeitona, com o corpão dos sonhos e não tá bem ainda. Então, tipo, é importante esse completo, né? O trabalho completo, conjunto, né? Porque estão caminhando juntos, então a gente tem que cuidar de tudo junto. Verdade, o cuidado tem que ser igual, né? Tem que ser paralelo. junto. Exatamente, é global, né? É global. Aí volta a questão que eu citei, né? Do próprio indivíduo entender que ele é um ser com as várias vertentes, né? Então, que ele tem que cuidar de tudo, né? Não adianta ele estar bem psicologicamente, tá mal com o corpo, né? Não em questão estética, mas, por exemplo, de saúde mesmo. Sim. E aí também não adianta ele estar excelente, a cabeça tá legal, o corpo tá legal e tem problema de socializar, por exemplo, entendeu? Verdade. Tem um problema para trabalhar, tem um problema na família, né? E a gente percebe que quando nós mesmos temos uma dessas coisas fora do lugar, a gente não tá completo, né? Às vezes você tá muito bem, você tá numa fase legal, mas aí você tá com um problema familiar, por exemplo, e é como se colocasse todo o restante por água abaixo, né? Tá aí também a gente focar na parte ruim, né? O nosso próprio cérebro faz isso. Mas, enfim, acho que deu pra ficar um pouco aí, né, do que eu... E problema a gente sempre vai ter um, né? Exatamente. Dúvida, né? E a vida, né, gente? Se não a tiver vida é isso, problema... né? O lance que a Vanessa falou muito, né, do como que é, amor? Do neuro... Como que é? Do que será? Do neurótico. 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 Normal. Normal neurótico, né? Que ela falou? É que a estrutura do Freud, né? Que não existe um normal, né? Todo mundo tem alguma questão, né? Todo mundo é neurótico. Ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. Então é o que ela trouxe, né? E realmente, todos nós somos neuróticos. E já o neurótico já tem uma questão de angústia normal, natural da gente, Tem que saber lidar, né? Acho que o foco é saber lidar, né? Exatamente. Então, ó, tá vendo? Olha como isso é importante. Se todos nós somos neuróticos, angustiados, temos uma questão, todos nós precisamos de terapia. Né? Então, tipo, todos nós precisamos trabalhar as nossas angústias, que muitas vezes não tem nenhuma questão, nossa, não tenho nenhum transtorno mental, mas tem alguma questão que me pega ali, uma angústia, e eu preciso olhar para isso, entendeu? E eu preciso entender um pouco melhor isso e saber lidar melhor com isso, entendeu? Correto. E a terapia é totalmente isso, é você conseguir se olhar e conseguir se entender e conseguir melhorar, né, a forma de atuar na sua vida, né, de ter controle sobre a sua vida. Queria fazer uma pergunta. Sobre a questão da fisioterapia, as vertentes da fisioterapia, na verdade, né? Porque são várias, eu acredito né? E como é que funciona isso? Porque, tipo, mano, quando fala de fisioterapia pra mim, o que vem na minha cabeça? Tá, machucou. Machuquei. Quebrou a perna. Sabão. Caixa. Até porque tem uns esquemas de hidroterapia, tem umas outras paradas. Tem muito né? recurso, né? Então, na verdade, é o seguinte. Vamos lá, tentar falar do jeito que eu aprendi, mas básico ao mesmo tempo.
tanto a físio, né, quanto a psicologia, assim, né, atenção primária, secundária e terciária, né, que isso é da área da saúde. Então, atenção primária, por exemplo, para ficar fácil de imaginar, é promoção de saúde, é prevenção. Então, por exemplo, em todo bairro tem um postinho de saúde. O postinho de saúde, ele também você marca médico e tal, mas ele tem esse objetivo. Então, promove campanha de vacinação, entendeu? Eles colocam, né, as cores dos meses de prevenção a isso, aquilo. Então, essa é uma forma de cuidar ali da comunidade, né? E isso seria, basicamente, assim, falando muito rapidamente, atenção primária, né, E na atenção primária tem fisioterapeuta, tem equipe multiprofissional, como dentro de um hospital. Exatamente. Psicólogo. Sim. Isso. Aí a atenção secundária, que é mais essa parte clínica mesmo, né? Que então... Especializada. Isso, é a parte especializada. Aí matou a pau. Quebrei a perna, né? Teve uma fratura lá e tal. Aí você vai no especializado. Então você vai passar no fisioterapeuta que trabalha ali com ortopedia para te reabilitar. Isso. Né? A minha avó teve um AVC. Vai no fisioterapeuta para ter um atendimento em neuro ali para reabilitar. E aí, atenção terciária, aí a Mickey manja, né? Que aí é hospitalar. É hospitalar. Então, é dividido assim. Seria já mais para uma fase mais... Complexos, terminal? né? Complexidade. Complexidade. É um nível de complexidade maior. Exatamente. Alta complexidade. Porque os níveis de atenção são justamente isso, né? Igual a Mari falou, a atenção primária é uma baixa complexidade, vamos falar assim, porque... ele vai trabalhar com prevenção, com promoção de saúde. Então, na verdade, é um trabalho que está teoricamente mais ou menos ok. Tipo assim, porque vai surgir casos mais complexos, mas se surgirem, a gente já encaminha para o setor especializado, por exemplo. Entendeu? Para o secundário, exatamente. Então, a gente vai trabalhando em conjunto, inclusive, essas três... Foda. Os terciários ali. Basicamente, na nossa língua, seria uma manutenção preventiva. Corretiva, preventiva e preditiva. E eu preciso puxar a sardinha e dizer isso, que acho que muitas vezes as pessoas não entendem, mas a importância do SUS dentro disso, né? Porque... Boa, puta pauta, hein? Né? O Exatamente. SUS é o que... porque tudo isso é norteado pelo SUS, é a base né? do SUS. E aí já é muito falado, mas o pessoal ainda não olha muito para isso, de que o pessoal fala, mas eu não uso. Eu pago particular, eu uso convênio. Usa sim, porque tem toda a questão de fiscalização, por exemplo, controle de dengue, epidemiologia. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária, epidemiológica. É do SUS. Exatamente, então vai muito além. Campanha de vacinação, entendeu? A maioria das vacinas a gente não paga pra tomar, entendeu? Então vem da onde? Onde você vai tomar? No postinho. Meu amigo no famoso postinho de saúde. No famoso postinho, entendeu? Então vai muito além. E muitos, eu não vou conseguir falar tão a fundo agora, mas muitos tratamentos... muitas, por exemplo, cirurgias específicas, por mais você pode ter todos os milhões aí no bolso, quando você precisar fazer, parte daquilo vai vir do SUS. Entendeu? O SUS é incrível. Se você é picado por uma cobra, um escorpião, enfim, o antídoto lá que vem pra combater é do SUS, entendeu? Você não vai comprar, Tratamento é do SUS. de insulina do diabético. SUS. Caríssimo. SUS oferece. Exatamente. O SUS oferece, tipo assim. São os hospitais que trabalham com o SUS. Sim, mas é... Chutei ali, ó. Os grandes hospitais de São Paulo, sim. E é legal a gente exaltar, porque assim, o atendimento, ele realmente não é o mundo ideal ainda. Rápido. Eu não sei se um dia vai ser, porque o nosso país é muito populoso, tem muitas questões políticas, né, que são as primeiras lá na lista, mas é muito interessante que as pessoas saibam que o SUS está presente no dia a dia, entendeu? E a gente vangloriar isso é ser patriota, entendeu? Não é puxar para lado político nenhum. Não, é só pensar que jamais. o básico está sendo ofertado pelo SUS. Né? Então... E eu vejo, eu fico assim, muito chateada pessoalmente, quando eu ouço uma pessoa falar assim, porque lá fora, sei lá, eu fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos e lá tem saúde pública. Poxa, a gente também tem, sabe? As pessoas não dão valor para o que a gente tem. E é muito rico. A nossa saúde pública é muito rica. O SUS é muito rico. Vou falar besteira aqui. Vou puxar pro dado geográfico. Vai, meu orgulho. Vou tentar falar com o turno, mas se eu falar bosta também, vira meme e vira lista do mesmo Eu vou jeito. ficar com vergonha. O Brasil, até 2012, porque foi quando eu aprendi isso, é o 5º país mais populoso do mundo.
em populoso significa população, não significa território, tá? Isso significa que, naquela época, os países mais populosos que eles são Rússia, China, Índia e Estados Unidos. Se você for pegar a qualidade da medicina pública para esses países que são extremamente populosos, nem se compara ao Brasil. Chutei, mas até onde eu sei é assim. Eu sei que a Índia não é um país que tem muito, nem a Índia nem a China. O que eu quero dizer é que é muito fácil você falar que a França tem uma medicina boa para tantos mil habitantes. Sim, que não cabe em São Paulo. Entendi. A proporção não... A proporção não bate, né? Então, tá assim... vendo? Olha isso. Para o nível populacional que o Brasil tem, sim, a gente sempre vai olhar pro lado ruim, né? Mas a gente não sabe o... E às vezes países super bem conceituados, se você for olhar, a higiene deles é zoada, sabe? A saúde num todo. Tem alguma questão, né? Sempre tem. É muito fácil também com um país do tamanho de um ovo, né? Tamanho de São Paulo. E aí, só completando, para não deixar a desejar, a pergunta do Pet sobre a fisioterapia, eu acho que eu poderia falar horas sobre as especialidades, mas vou falar um pouquinho aqui bem rapidinho, só pro pessoal ter uma ideia. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com saúde do idoso, eu trabalho com isso, é uma vertente que eu gosto bastante. Amo. Aí tem a parte parte de de saúde... já falou, né? Legal, né? Eu adoro, eu amo. É o melhor dos mundos pra mim é ali cuidar da terceira idade. Sim. Enfim, deixa eu ver, uma parte mais diferenciada, assim, saúde da mulher. A gente tem uma especialidade nisso hoje, na fisioterapia, e é muito legal, né? Porque olha ali pra individualidade da mulher, a questão parto, pré-parto, puerpério, questão obstetrícia mesmo, legal. É muito legal. Muito infantil, acredito eu. Infantil de pediatria, né? Neonatal e pediatria convencional, criança mesmo. É uma área bem ampla, né? E só cresce. A dos idosos também, né? Puxando uma sardinha aí, tá bem alta também, porque a gente sabe, né? Que os idosinhos estão bombando, pessoal. Então, eles estão com tudo. Mais um dado geográfico, em 2012, a pirâmide geográfica do Brasil. Pirâmide geográfica do Brasil já tinha indício de que nós teríamos a quantidade de idosos em anos de 10 a 20 anos superior às pessoas que estão trabalhando, então a gente está ouvindo falar muito sobre isso, né? Já era previsto que nós teríamos uma quantidade grande de idosos daqui até uns 20 anos. E o pessoal tá indo longe, tá? Eu tenho pouco tempo de formada, pouco tempo atuando, mas eu comento bastante isso com o pessoal, que essa expectativa de vida de idoso 60 mais, pessoal, nossa, pra mim, hoje em dia, o parâmetro que eu tenho de uma pessoa de 60 anos é extremamente jovem. Caralho. É claro que o contexto ali, né, diz muito sobre a vida que aquela pessoa levou, hábitos, o trabalho que ela exerceu, enfim, mas o pessoal tá indo longe mesmo. Entendeu? Vai aumentando, a tecnologia é um negócio que aumenta a expectativa de vida, porque cada vez menos as pessoas têm que se expor a trabalhos que vai danificando a vida da pessoa, né? No entanto, que tenha, antigamente, né, o que eu me lembro, ou eu não sabia, não sei, eu conhecia só o termo 60 mais, né? Sim. Mas agora fala-se, até no hospital, quando você vai pegar a senha lá, eu vi, tem o 60 mais e o 80 mais. Uhum. Entendeu? Porque já entende-se que o 80 mais, com certeza, tem uma prioridade muito acima. Porque o 60 mais, ele tá legal. É considerado idoso, mas é um idoso... Exatamente. Mas acho que se muda ainda com os anos vão passando, eu ia falar isso. Eu acredito que logo vai mudar isso. E tá ligado à aposentadoria, né? Que é tanto criticada aí sobre os anos se aumentando, mas é porque cada vez mais uma pessoa de 60 anos vai tendo mais condição de continuar trabalhando, porque ela tem saúde pra isso. Quem é o culpado disso? Zezé Pilates. Zezé Pilates. Vagabundo do José. Mas é basicamente isso. Mano, top demais. Pra gente puxar uma finalização, né, mano? Mas tem coisa ainda pra falar, né? Não, sempre tem, né? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Mas aquela perguntinha dos cria? Não, eu queria fazer uma antes para ambas. Manda brasa. Nossa, eu tinha uma coisa pra falar também que eu acho que é importante antes de vocês fazerem. Na fila, só pra complementar, não? Pode, com certeza. Não, mas de uma coisa que a gente tava falando e que eu não falei, mas que é muito importante, que você falou, né, do biopsicossocial, que é tão importante ser olhado. E dentro do hospital tem acho que isso dentro da atenção da saúde mesmo, mas talvez no hospital seja um pouco mais aberto para ser compreendido, mas o biopsicossocial e o espiritual. A gente trabalha muito com o lado espiritual dentro do hospital.
a gente busca olhar isso, porque é um fator, assim, muito importante pra gente lá. É uma rede de apoio que favorece muito o enfrentamento de doenças, enfim, do adoecimento em si, da hospitalização. Então, é um recurso que a gente tem, que a gente sempre busca entender. Se a pessoa tem esse recurso espiritual, esse lado religioso ou espiritual, a gente vai pegar isso para trabalhar de alguma forma que vai provavelmente, possivelmente favorecer esse momento de tratamento dele, do paciente e da família também. Então, é muito legal. Então, pode falar, Mari. Não, que é muito legal que eles tenham, né, ao que se apegar no momento de dificuldade, assim, para todos nós, né? Então, eu acredito que se você tem como direcionar, é como se você quisesse passar o seu conhecimento, só que você usasse aquilo como ligação, né? A religião, enfim, eu acredito que fique mais fácil, né? E assim, é exatamente isso, mas é usar o recurso que a pessoa tem. A gente nunca vai levar nada. O psicólogo, a gente sempre traz isso, assim, né? O psicólogo nunca leva, a gente recebe. Então, a gente vai receber o que você tem para me oferecer, da sua história, enfim, do que você tem de conteúdo, e eu vou trabalhar em cima disso. Então, se a pessoa me mostra que é importante para ela, por exemplo, o padre ir lá levar a comunhão para ela na UTI, né? Eu vou fazer o contato com a família para o padre ir, entendeu? Eu vou ligar para a família para o pastor ir lá benzer, sabe? Então, a gente faz disso, entendeu? A gente busca isso para favorecer o enfrentamento do tratamento e aumentar a qualidade de vida dentro daquele contexto da pessoa, né? E tá muito ligado aos cuidados paliativos, que é o que o Peterson gosta muito quando eu falo um pouco sobre isso, né? Mas acho que daí vai esticar demais. Mas não, era exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Porque você falando dessa questão espiritual, já tá muito ligado com a minha pergunta, que era sobre a questão dos finalmente, né? Que eu acredito que na UTI, no hospital em geral, se depara muito com isso, né? Com a questão dos finalmente, né? Vou puxar pro Pelé, a morte iminente. Ou o Pelé, por exemplo, exatamente. Que participou disso, né? Pois é. É que o assunto ficou bem alto agora com ele, né? Não sei se a maioria acompanhou, mas chegamos a um ponto aí, eu acho que não tem nem um mês, né? Onde falaram, Pelé, a partir de hoje, está sob cuidados paliativos. Aí o pessoal fala assim, dá a meu entender Deus. que, assim, desistiu e dali né? E não é bem isso, né? Então, e aí a minha pergunta seria essa: como lidar com um paciente que já está nos finalmente, entendeu? Existe uma conduta pra isso ou não? Você, não, eu ia falar você larga, mas não é largar, mas assim... Mas já vem psicologicamente o fato de não tem mais solução isso, e dali... exato, Tipo assim, vai morrer... Mesmo, vai morrer, como lidar com o psicológico do tipo, ele ainda tem solução, cuidado paliativo não é só isso, blá, 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 pum. Eu acho que dentro da psicologia, pelo menos, depois a Mari pode falar um pouco da fisioterapia, mas quando a gente fala, por exemplo, de fim de vida, sobre morte, para mim, assim, é o ápice onde eu mais amo trabalhar, porque tem muita coisa para se trabalhar na psicologia, muita, né? Eu vou dar espaço para aquela pessoa falar o que ela pensa sobre a morte, o que ela sente sobre isso, quais as fantasias dela sobre isso, o que ela acredita que vem após a morte, se ela acredita que tem alguma coisa após isso, como que é para ela tudo isso, entendeu? Eu preciso dar voz para que ela consiga falar sobre coisas que muitas vezes ela é reprimida a falar no dia a dia, entendeu? Perfeito. Eu preciso dar espaço para que ela... E eu gosto disso, né? De dar espaço para que ela fale. É importante isso, é necessário. E nos cuidados paliativos, eu vejo assim que, claro que melhorou demais o olhar sobre isso. Hoje, os médicos e a equipe multiprofissional em geral conseguem ter um olhar mais profissional dentro disso. Mas ainda assim, muitos médicos das antigas não fazem cuidados paliativos ou não acreditam no cuidados paliativos e largam o paciente. É triste a realidade, mas tem isso. Então, tipo, é muito triste pra gente que tá dentro desse contexto ver isso. Claro que é muito raro, mas quando acontece é triste. A gente busca, assim, o cuidados paliativos, eu tava até falando isso pra Mari um pouquinho antes, né? O significado em latim é pallium, né? É manto. Então, é pra cobrir, para acolher, para aconchegar, para dar o conforto, né? Então, o cuidados paliativos, ele tem esse objetivo. Claro que quando fala, olha, não tem mais o que fazer de cura,
né, de cura. Realmente, muitas vezes a gente chega nesse ponto, né? Não tenho mais o que fazer de cura, mas tenho o que fazer dentro daquele contexto para melhorar aquele contexto da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa, ela está consciente, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que ela está morrendo. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida naquele momento? Posso dar uma alta para ela, ir para casa, ficar com a família? Sabe? Posso... Ou ela não pode sair do hospital, então eu posso proporcionar o que para ela lá dentro do hospital? Para que ela fique um pouco mais confortável. Tem alguma questão mal resolvida que seria importante para ela resolver? E que seria benéfico para ela naquele momento, que trouxesse maior conforto? Então é isso que a gente trabalha. Muitas vezes já aconteceu. Perdão, por exemplo, né? Exatamente. Uma coisa que falam que é simples, mas que, meu Deus, eu vejo concretamente o quanto faz a diferença. Quantas vezes, e falam, os antigos falam isso e é a verdade, viu? Eu vejo isso todos os dias. O familiar, ele parece que ele tá esperando tal pessoa. Isso é verdade. Isso daí eu ouço direto. Isso daí eu sempre me pergunto. Será Esperou que ele tá esperando alguém se despedir pra ir embora? É verdade, caralho, gente. Isso acontece. Isso é foda, isso acontece de verdade. Caralho. Muitas vezes uma mãe fala, ele tá esperando o filho. O filho tá brigado com ele. Ou o filho tá longe, isso. E aí, às vezes, o familiar chega depois de meia hora, 15 minutos, às vezes segundos. Paz, é o famoso, às vezes na hora ali que o familiar chega, pai, tô aqui. Senão não descansa em paz, né? É assim, de arrepiar. E é o lado espiritual, é o lado afetivo que conta, né? E que o cuidados paliativos olha. Então, é muito importante. Cuidados paliativos é essencial, é a humanização dentro desse contexto, né? De proximidade da morte, que é um contexto tão delicado, né? Que a gente não fala, que a gente não pode falar, que se falar na roda de amigos, vamos mudar de assunto, né? Sim, então... é um negócio delicado de se conversar, né? Mas basicamente seria tipo uma forma de melhorar a qualidade de vida. Dá um conforto. Tipo da pessoa se permitir a ter um descanso mais... Isso, exatamente. Qualidade. É qualidade de vida. E muitas vezes, cuidados paliativos, acho que isso é importante falar aqui também, uma pessoa pode ficar em cuidados paliativos por 10 anos. Caralho. Não é porque ela está em cuidados paliativos que ela vai morrer. Não tem um prazo... Não. Cuidados paliativos é assim... Não tem mais cura, pode ser uma pessoa oncológica, acontece muito isso. Não tem mais cura, ela está fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, não está mais tendo sucesso, não está tendo mais efetividade, não está tendo um resultado concreto ali, está só fazendo mal para ela. A gente vai parar com o tratamento, mas vamos ofertar qualidade de vida para essa pessoa. Sim. O que puder dar para dar conforto para ela, que ela não sinta dor. Então, se ela precisar tomar um remédio ali porque ela está sentindo muita dor, a gente vai investir nisso, né? Mas nada que ultrapasse, que não tá trazendo benefício para ela, entendeu? Não tá sendo benéfico e tá sendo invasivo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de rim, né? Então, ela precisa de hemodiálise. Os rins dela não funcionam. Então, chega um momento que a gente vai parar de fazer hemodiálise, porque é um procedimento invasivo, entendeu? É uma máquina que está fazendo o papel dos rins e que é invasivo. Está tirando todo o sangue da pessoa, devolvendo para ela, passando na máquina e devolvendo. Traz sofrimento, entendeu? Sim. Então, a gente busca evitar esses procedimentos invasivos e oferecer mais qualidade de vida para a pessoa. Isso pode demorar, igual eu te falei, anos. Entendeu? Sim. E é isso, qualidade de vida. E eu acho que é legal lembrar também que os cuidados paliativos, ele não envolve só o paciente, né? Ele vai envolver todos ao redor. Exatamente. Porque pode acontecer de quem mais estar sofrendo naquele momento não ser propriamente dita pessoa, né? Já que talvez ela esteja em tamanho sofrimento que... Às vezes nem tá, né? Mais em sua consciência. Ela vê mais benefício em descansar do que em continuar daquela forma. Sim. Mas às vezes tem um filho, um pai, uma mãe, uma esposa que está sofrendo mais, né? Sim. Então, esses profissionais que vão estar aí em volta, proporcionando os cuidados paliativos, vão estar olhando principalmente para essas pessoas, né? Uhum. Isso é conversado com a família também, sentado, conversado. Olha, a gente está pensando em tratamento de cuidados paliativos. E a gente, da psicologia, sempre deixa muito claro para a família que às vezes a família entende que está se responsabilizando. Tipo, ai meu Deus, mas vai parar de fazer o tratamento para minha família, para o meu familiar, né? Vai parar de fazer hemodiálise. Se ele tiver uma parada cardíaca, não vai reanimar,
nossa, sabe, é assustador para a família. E é difícil de entender mesmo, ainda mais estando nessa realidade. Mas é importante eles entenderem que não é responsabilidade deles, mas que é uma coisa que foi acordada em conjunto da equipe e que a equipe está passando para a família, que vai ser feito isso para a melhora do paciente, buscando né? o melhor, né, da pessoa. Isso. Eu tenho 3 coisas para falar antes de fechar. Boa. Nossa, a gente fala muito. A primeira coisa já igual série que você termina a primeira temporada já pingando a segunda, né? A importância que muitas vezes a gente serve a um propósito, né? Muitas vezes é meio complicado, né? Todas as vezes. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida por um propósito. E vou citar o caso do Pelé. E hoje, cada vez mais, eu vejo a importância que ele teve nesse final de vida para trazer os cuidados paliativos como o conhecimento para as pessoas, né? Que nunca foi falado. E depois que ele começou a passar, as pessoas se interessaram mais, começaram a procurar mais, né? Então, eu vejo que isso era um propósito dele, que acredito que vai melhorar muito a vida de outras pessoas por causa disso, né? Então, trazer... Acaba virando uma referência, essa né? referência, essa necessidade, esse propósito, né? Tudo acontece por um motivo. Top. O segundo ponto, que é um ponto que a gente fala muito sobre a liderança, e colocar vocês no... Eu acho que poucas vezes a gente vê dessa forma, mas eu vejo vocês também como líderes, né? Uma vez que vocês, como médicas, têm que se adaptar ao paciente, né? Como a gente estava falando, então... Vocês não têm uma metodologia fixa, né? Cada paciente tem o seu método de trabalho que você vai conseguir ser mais efetivo, né? Então, se assimila muito ao líder, né? Então, você é a líder da cabeça e você é a líder do corpo, né? Alguém te procura por algum motivo, pode ser necessidade, pode ser estética, pode ser qualquer coisa que for, mas com o objetivo de ter algum benefício, né? E aí, as capacidades que vocês têm que ter, que se assemelham muito à capacidade de um líder, né? De saber extrair o melhor da pessoa, se adaptar a ambientes adversos e muitas vezes ter que engolir a seco pelo melhor da pessoa, né? O líder muitas vezes vai fazer isso, né? Então, o líder não vai ter o orgulho, ele não vai ter o ego envolvido, mas ele vai saber o que falar, mesmo que por muitas vezes ele tenha um afeto pela pessoa, mas sempre buscando o melhor, né? Então, vocês fazem isso. Eu acho que é um tanto quanto mais fácil vocês buscarem isso por estarem na saúde do que o cara que é um líder em outras áreas, mas as características de um líder que vocês exalam e que poucas vezes são valorizadas e que não é algo que é aprendido na faculdade ou em qualquer curso que seja, né? Vocês têm que desenvolver isso e muitas vezes é um processo bastante dolorido. Se abster pelo próximo, né? Isso, exato. Colocar as necessidades do próximo acima das minhas, acima dos meus sentimentos. Eu sou um ser humano, eu não tenho o controle dos meus sentimentos, mas eu preciso, né? Na profissão de vocês precisam ter esse controle, né? Senão vocês são considerados profissionais ruins, que misturam as coisas e não conseguem ser efetivas no que vocês fazem, né? Então, e valorizar isso porque é muito complicado você ter controle nos sentimentos que você tem ou nas coisas que você pensa, né? Então, fica aí as minhas congratulações, porque é algo que não é visto e é algo que vale muito mais do que um curso, porque é muito simples, né? Mas eu acho simples você aprender alguma coisa que você estuda, né? Mas quando você fala de algo que você não controla e saber lidar, eu acho que é um negócio muito mais complicado, né? E terceiro, vou puxar pro negócio que vale, que é o podcast, o quebra-cabeça, né? Que é um negócio que nos sustenta, né? E que, se a gente for pegar o nosso conceito de quebra-cabeça, nenhuma das 4 bases é mente e corpo. Mas por que isso? Porque não é importante? Não, é porque é todo o resto, né? Então, o quebra-cabeça por inteiro está relacionado à mente e corpo, né? Então, às vezes não, né? Eu consigo arriscar que, na grande maioria das vezes, a gente está tão focado nas 4 bases que a gente não olha o miolo que a gente está fazendo, né? O corpo e a mente, né? A gente, por muitas vezes, eu vejo isso acontecendo, a gente sempre está esperando que algo aconteça. Ou que algo façam por nós, o dia que eu for tal coisa, o dia que eu for tal coisa, vai acontecer. E que ainda bem que no dia a dia, conforme o tempo vai passando, parece que é uma pauta muito mais abordada, né, do que era antigamente, mas a importância da
individualidade da saúde mental e da saúde física, mas também a importância do conjunto, né? Então, a parte do quebra-cabeça que fica a gente às vezes foca muito nas peças visíveis e esquece do que une tudo isso, né? A gente pode muito bem ter o trabalho dos sonhos, a família dos sonhos, os amigos dos sonhos e os passatempos muito bem desenvolvidos, muito bem aplicados. A hora que você fica doente, você vê que aquilo não vale de nada, né? Quantas pessoas hoje não são doentes, ou então que são ricas, mas são doentes, trocaria todo o dinheiro do mundo por saúde, ou aquele momento que você fica com uma gripezinha e você fala, nossa, daria tudo pra estar saudável, pra né? Pra estar bem. E dinheiro não compra, né? Então, assim, a gente fala muito das 4 partes, né? Das 4 bases e da peça fundamental, mas nada disso vale se a gente não tiver com aonde colocar o quebra-cabeça, né? Se a gente for montar no ar, ele não monta, ele cai, né? A física básica. Isso significa o quê? Que a minha base para eu colocar o quebra-cabeça começa pelo corpo e pela mente. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? O que é importante sempre falar, parece clichê, parece repetitivo, mas é um negócio que a gente esquece na correria do dia a dia, né? A importância da saúde física e da saúde mental, né? Às vezes a gente coloca as 4 bases como prioridade, tá tão focado no nosso trabalho, tá tão focado nos nossos relacionamentos, tá tão focado em eu ser eu mesmo, estar bem comigo mesmo, mas eu esqueço todo o resto que tem ali, né? É a saúde física e a saúde mental. E que se elas não trabalharem juntas, de nada adianta. Sim. Nada disso importa se você eu vou ser tiver só uma antes. cabeça pensante doente, ou eu vou ser só um cara saudável que não tem consciência nenhuma, né? Então... E muitas vezes é isso, né? Muitas histórias a gente ouve assim, né? Da pessoa tem tudo, mas às vezes tem alguma questão psicológica, uma questão física tudo e não tem nada. Que pega tudo, né? Que é tudo. É exatamente o que você falou. Vale a saúde em geral. Saúde em primeiro lugar não é brincadeira, né? Não é só muito slogan. Importante. Realmente é. É isso mesmo. E só vai dar valor quem não tem, né? Isso é fato. Isso daí, por mais que você queira ser grato pela sua saúde, você só vai dar valor na hora que você estiver fudido. Não tem o que fazer, Verdade. cara. Por isso, façam seus check-ups anuais, né? Terapia, realmente, né? terapia. Pilates, terapia. Terapia, por favor. E aí, pra fechar a pergunta do milhão, começar para Milela. Vou fazer terapia. Meu padrinho, tá, gente? Problema cognitivo, né? Dislexia. Algo de errado não está certo. Seu recado para as pessoas que não acreditam em terapia e na importância de passar na psicóloga. Eu acho que o recado que fica é: ninguém aqui é normal, né? Ninguém aqui é 100%. Então, todo mundo precisa se olhar mais, todo mundo precisa se entender mais, se conhecer mais. Ninguém aqui se conhece completamente. Inclusive, quem faz terapia não se conhece. A gente está em constante mudança, em constante desenvolvimento. Então, é importante se olhar, é importante entender o seu passado, seu presente. Faça terapia. É muito necessário. Sensacional. Pergunta para Mari, recado que você dá para as pessoas que não acreditam no poder da fisioterapia / Pilates. O corpo, ele é movimento, né? O nosso corpo, cada pedacinho de nós foi feito para ter movimento. Então, se nós quisermos continuar com saúde aí para realizar os nossos sonhos, os nossos planos, a gente tem que estar numa base bem sólida. E isso, com toda certeza, vai ter influência psicológica, como a gente falou aqui muito sobre, e física também. Então, pessoal, tem que se cuidar mesmo, tá? Acho que talvez nem tenha sido tão combinado a gente falar tanto de saúde quanto acabou rolando, mas é que é o nosso forte, né? É o nosso forte. Ganha-pão, graças a Deus. Graças a então Deus. É isso, o corpo é movimento, pessoal. Tem que movimentar, tem que estar nativa. Movimentar a mente e o bora corpinho. Lá. É isso mesmo. Vocês ensaiaram? Você viu só? Muito maravilhosa. Palavras de encerramento. Peterson Silva. Vamos lá, pra gente finalizar então, gostaria de agradecer vocês e parabenizar vocês também pelo trabalho. Às vezes por a gente estar tão próximo, não é? A gente esquece disso, Parece né? tão simples, né? Eu estou com alguém incrível e me acostumei justamente, com isso, né? Justamente, é isso. Então parabéns às duas pelo trabalho que vocês fazem, pela diferença que vocês fazem na vida das pessoas e na nossa. E na nossa, né? Caralho, tá maluco? A gente morre de orgulho. Muito bom! A gente morre de Muito orgulho. feliz.
de estar aqui com vocês hoje. Mirela Exatamente. Silva, palavras de encerramento. Estamos muito Aceitei? felizes, né? Acho que Tem um sobrenome. não só eu. No caso seu. Para! Deixa ela falar. TDAH não... TDAH. Às vezes acontece. Eu tá? acho. Também acho. Tô Eu começando a boto me fé. preocupar. Eu acho que não só eu, né? Tô falando por mim e pela Mari, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem muito orgulho de vocês e de vocês investirem no sonho de vocês. Acho que isso é o mais importante, né? Correr atrás dos nossos sonhos e viver. Então, quero agradecer pelo convite, desculpa pelas falhas, pelo nervosismo. Ainda mais quando a gente está com pessoas que a gente ama, a gente, né, fica ainda mais... Parece que não, mas fica mais assim, né? A gente quer demonstrar que sabe, né? Exatamente. A gente quer... Será que eu sei? Será que eu sei falar para eles? Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Da hora. Eu acho que é isso. Estamos muito lisonjeadas de poder estar aqui com vocês, com esse projeto que a gente acompanha tão de perto, né? Que é o sonho de vocês. Massa. E a gente só consegue vibrar cada dia mais, esperando por cada conquista de vocês, seja aqui, lá fora, porque, né, estamos aqui para isso, né? Com certeza. Exatamente. Tenho muito orgulho de vocês, de tudo que vocês fizeram aqui até agora. E que desejo que seja só daqui para mais alto ainda. Muita sabedoria para vocês continuarem trilhando esse caminho, porque tá legal, tá? Continuem assim. Tá muito legal. Até porque se a gente ficar rico, elas ficam juntas, né? Então, né? Mas, cara, agora que eu já me soltei aqui, se vocês quiserem saber sobre os relacionamentos, comenta aqui que eles querem. Aí a gente vem pra parte 2. Parte 2. Verdade, real. Então agora é a minha vez, né? Tua vez, meu. O primeiro recado que eu acho que fica como lição é que se você não cuida da sua saúde por você, cuide pelo próximo, né? Pelos que estão à sua volta. Top. A gente agradece, então, a presença de vocês. É um pouco mais especial para nós pela importância e pelo peso que vocês têm na nossa vida, né? Então, como ele falou, às vezes é difícil ver essa visão. A gente se acostuma com a não sei, não vai existir essa palavra, né? Pode ser o momento de eu criar e ficar rico. Mas a gente se acostuma de estar num ambiente incrível que o incrível se vira normal, né? E não pode virar normal, né? O incrível tem que ser valorizado como incrível. Então, é importante a gente ter essa visão de essa parte de vocês, né? E a gente agradece por ter acreditado no nosso sonho, certo? Sim, e acreditar tanto, né? Com certeza. Tanto as nossas maiores... Apoiadoras. Tem aquela parte que a gente fica rico, vai ficar rico. Lógico, né? Tem psicologicamente. Tô ansiosa. Tenho meus ganhos secundários. Se você tiver interessado, Pix 9, quiser fazer, cara, será bem-vindo. Mas é isso, acho que puxar pro nosso brinde... De lei, né? Aquele famoso dos Cri-Cri, um brinde ao nosso Bora, sonho. Eu esperei por esse dia. Eu esperei muito por esse momento. Um brinde ao nosso sonho. Valeu!